Oi, vencedores. Deus os abençoe com muita saúde e em tudo mais. Deus abençoe para que vocês sejam felizes. Hoje é dia de dar banho na Belinha. Na verdade, o dia de dar banho nela foi sexta-feira. Mas estava frio, estava chovendo. Então, eu vou dar banho nela hoje, que está um dia lindo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho. E está um dia lindo, maravilhoso aqui no Rio. Espero que esteja em todo o Brasil assim. Gostaria desse dia maravilhoso. Bom, ela estava no sol, então eu estou deixando ela esfriar um pouquinho o corpo para eu começar o banho. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre algo que é difícil de a gente fazer, porém é muito necessário. Na palavra de Deus existe uma palavra maravilhosa que está em Mateus 6,14, que diz assim: na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoar os outros. Se você se recusar a fazer a sua parte, você estará separado de Deus. E então eu penso assim, tem vezes que nós nos sentimos cobertos de razão. Então, por tal, nosso coração que nos engana, diz que nós temos 100% de razão. Eu acho que nunca nós temos 100% de razão, porque por mais que nós tenhamos bastante razão, no processo nós sempre fazemos alguma coisa que nos tira um pouco ou muito da razão que nós temos. Às vezes na maneira de nós falarmos, às vezes na maneira de nós nos posicionarmos. Mas o importante é que tenhamos razão ou não, Deus nos ensina que devemos perdoar. Portanto, não devemos dizer não, não devemos ir contrários à vontade de Deus. Porque o perdão, ele, no mínimo, nos causa benefícios para a nossa própria vida, para a nossa saúde. O perdão, ele derruba muros. O perdão, como eu aprendi na própria palavra e também com a pastora Tânia Tereza e com outros pastores também, que têm me abençoado muito. O perdão faz pontes entre nós e as pessoas. Nós temos uma luz, que é Jesus, e nós precisamos compartilhar essa luz. Precisamos compartilhar as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida, principalmente pelo amor que Jesus tem por nós, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, porque Jesus, sendo o próprio Deus Filho, Ele veio em formato de homem, Deus se fez um ser humano para habitar entre nós e para morrer naquela cruz, ser crucificado, ficar afastado de Deus, porque ali na cruz, quando os pecados, os nossos pecados, os pecados de todas as pessoas, as que já existiram, as que existem, as que ainda vão existir, todos os pecados nossos, todas as coisas, toda a desobediência, a maldade que é inerente do ser humano, tudo aquilo ficou sobre Jesus e Ele carregou. Todas as nossas enfermidades, as piores enfermidades, Jesus carregou. As piores atrocidades que nós cometemos desde o pecado de Caim, desde o pecado de Adão, na verdade, o pecado da desobediência de Adão. Jesus carregou sobre ele. E todos esses pecados ficaram encravados na cruz. Hoje Jesus está ressurreto e reina, porque Deus o Pai o ressuscitou dos mortos. Jesus venceu a morte e por isso nós, além de salvos, também vencemos a morte. E um dia aqueles que têm Jesus, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, também ressuscitarão e estarão com Jesus. Então eu falo do perdão.
Tem coisas que às vezes a gente nem lembra, mas se a gente pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, ele nos fará lembrar, não como acusador, porque Deus não tem nada de acusador, mas como juiz, como abençoador. Ele precisa nos mostrar aonde existem raízes profundas, que se tornarão uma árvore um dia, se nós permitirmos, uma árvore que vai nos causar muito dano, se nós permitirmos, porque nós temos a decisão de perdoar ou não. Nós não precisamos perdoar, nós não precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor, quer dizer, precisamos sim, me diz dizendo, claro que precisamos, totalmente precisamos, estou falando assim, nós não somos obrigados. Nós não somos obrigados a perdoar, precisamos perdoar, claro que precisamos. Foi um lapso. Eu me distraí um pouquinho aqui, preocupada com a cachorrinha que já está demorando para dar o banho dela, mas o que eu estou falando é importante. Então, nós precisamos sim perdoar, nós precisamos sim de Jesus, precisamos totalmente de Jesus. Não somos obrigados a perdoar, não somos obrigados a aceitar Jesus, Deus não nos obriga. É a graça de Deus que nos toca, que nos alcança. E por isso nós aceitamos Jesus, porque Deus nos toca com a sua graça. Tem pessoas que não se permitem ser tocadas, mas isso é um caso à parte. É motivo para muita oração, principalmente quando essas pessoas são pessoas que a gente conhece, né? Pelos desconhecidos a gente também ora, mas pelos conhecidos, pelos que a gente ama, mais ainda, porque a nossa oração tem poder. Eu olho para trás e fico vendo, eu era totalmente avessa à religião, que eu achava que era religião. E mesmo assim, o Espírito Santo de Deus me tocou. E eu tenho certeza que isso foi devido a muitas orações que fizeram por mim, eu agradeço muito de coração. Bom, então o perdão é uma ponte. Cada vez que nós perdoamos uma pessoa que nos causou mal, que nos causou dano, que nos causou mágoas, nós estamos criando uma ponte entre nós e essa pessoa. E através dessa pessoa, quantas pontes mais serão criadas entre ela e outras pessoas? É uma corrente do bem, eu falo pro meu neto isso, é uma corrente do bem que nós fazemos, entendeu? Então, nós devemos nos esforçar, devemos fazer um esforço assim, um esforço humano, porque é o que Deus pede para nós dentro da nossa humanidade, porque o que foge da nossa humanidade, o Espírito Santo completa. Então, devemos dar o primeiro passo, perdoar, né? Quem conhece a Bíblia, e até mesmo quem nunca leu a Bíblia, talvez conheça a história do filho pródigo, que ele desprezou o pai, né? Praticamente falando para o pai, meu pai, eu não me importo com você, eu só me importo com o que você juntou para mim. Então me dê isso tudo que você juntou e eu vou para o mundo e até logo, tchau. E ele foi, e um dia ele se arrependeu, e ele voltou para o pai, achando que o pai só o receberia como um empregado, e já estava muito bom para ele, que estava passando o maior sufoco, né? Mas o pai o surpreendeu com uma atitude de pai, uma atitude amorosa, uma atitude de perdão. Mas não é só o pai que tem esse poder de perdoar. Qualquer um de nós tem, se pedir a Deus. Se nós clamarmos a Deus, pedimos ao Espírito Santo em nome de Jesus, que nos capacite com esse desejo, com essa força, esse poder perdoador. Ele vai nos capacitar. Eu fiquei durante muito tempo preocupada, desde que eu fiquei sozinha, eu fiquei pensando assim, para que eu vou querer outra pessoa na minha vida? Porque o pai dos meus filhos, ele me conheceu bem novinha e ele fez muitas tolices na nossa vida que nos prejudicou muito, principalmente a mim. E eu achava que eu tinha perdoado, mas eu não queria mais ninguém. Não queria mais correr o risco de passar pelas mesmas coisas
outra vez. Então eu decidi que iria tocar minha vida sozinha. Estava bem, não preciso, não sou rica, mas também não me falta nada. Deus tem provido todas as coisas para mim, dia a cada dia. E eu tenho sido muito abençoada com isso. Então eu decidi ficar sozinha. Porém, outro dia, começaram a acontecer coisas. Primeiro, uma palavra que eu ouvi que me tocou profundamente, como uma palavra rema. Passa avião, passa helicóptero. Estamos quase dentro de Madureira, tem muito movimento. E eu comecei a ouvir palavras, né? E que me ensinaram que não se deve ficar preso ao passado, não se deve ficar preso a uma falta de perdão verdadeiro. Porque eu sei que quando a gente perdoa, a gente não tem amnésia, não se esquece, até porque realmente a amnésia é uma doença e Deus não nos dá doenças, né? Mesmo quando Ele nos disciplina, Ele é misericordioso conosco. Então eu comecei a pensar nisso e eu percebi que não tinha perdoado de verdade. Resolvi pedir ajuda, perdão a Deus por não ter perdoado e pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus que me capacitasse para perdoar verdadeiramente. E eu fiz isso. Eu não senti em mim nada, mas eu acredito no que Deus fez em mim, através de mim. Então eu comecei a observar certas coisas. Observando um vizinho, eu percebi o quanto ele era amoroso com os filhos, o quanto ele era um bom pai. E aquilo tocou no meu coração, porque eu sempre desejei para meus filhos um pai amoroso, um bom pai. E eu vi e digo, nossa, olha só, isso existe, existe. Mas sempre existiu, eu que estava meio assim fechada para observar isso. Outro dia eu encontrei com outro vizinho meu, que nós moramos aqui num condomínio, então a gente conhece, acredito que 60% das pessoas aqui a gente conhece pelo menos de vista. E aí eu encontrei com o meu vizinho e ele estava vindo do México. E ele parou para conversar comigo, perguntou se eu queria uma carona para ele me trazer em casa. Como eu sou amiga da esposa dele, eu sei muito bem que ele é uma pessoa muito respeitadora. Eu aceitei. E ele estava me falando, pegou uma bolsinha e falou assim para mim, eu passei por uma loja, vi essa blusa e lembrei da minha esposa, um jovem senhor, e eu achei lindo aquilo, e aquilo aqueceu meu coração, sabe? Aquilo assim me deu alegria, porque eu sabia que ela ia ficar contente, com certeza, e que essas coisas existem. Aí eu falei para mim mesmo, viu, Maria Cristina, essas coisas existem. Pode ser que um dia você não encontre. Aí eu penso comigo mesma, mas eu já estou com 71 anos. Não importa, mesmo que não seja para eu encontrar isso assim exatamente para mim, mas eu comecei a abrir meu coração para ver. E tenho certeza que através do perdão houve uma mudança na minha história. Se não, talvez eu já esteja muito mal acostumada. Eu entendo pessoas que ficaram muitos anos sozinha. Eu fiquei sozinha com 34 anos. Então, elas se acostumam, criam hábitos. Nem todos eles fáceis de se perder, mas eu sei que para Deus não é impossível. Eu não estou falando isso. Eu sou totalmente a favor de quem recomeça a sua vida dentro dos parâmetros que Deus permite. E eu comecei a pensar nisso. Foi pouco tempo que eu pensei. Logo eu comecei a botar um monte de barreiras, né? E repensei muita coisa. Não importa isso. O mais importante é que eu vi a minha mente se abrir para eu perceber as coisas
que eu nunca havia percebido, que eu havia me trancado para aquilo. Perceber como existem muitos casais que têm um amor verdadeiro. Às vezes é um amor já maduro, um amor tranquilo, sem paixão, mas é um amor. Isso me faz feliz, me faz almejar isso para as minhas filhas, para o meu filho, para os meus netos, bisnetos, até que Jesus volte. E eu sei que existe essa possibilidade, porque antes disso eu ficava muitas vezes angustiada, pensando, meu Deus, será que vai acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu comigo? E desse dia em diante eu comecei a ver essas coisas de uma maneira diferente, pensando, não necessariamente, não necessariamente. As bênçãos de Deus estão sobre toda a minha família, por causa do perdão, o verdadeiro perdão. Então não importa se você sabe ou se sente certo. Não, eu estou certa porque eu que estava certa. Não importa. Isso é o menos importante. Deus não diz assim, perdoe se você se achar certo. Se você achar que você está certo, você pode perdoar. Não diz isso. Fala que se você não perdoa, você não pode obter o perdão de Deus. Entendeu? E quando você obtém o perdão de Deus, a sua visão muda, a sua vida muda, a sua maneira de encarar a vida muda. Você pode até já ser feliz em muitas coisas, mas vai ser feliz em mais esta coisa. E vai ser uma bênção para você. Por isso, não se negue a perdoar. Faça um esforço. Sabe, a pessoa que você vai perdoar, ela pode nunca nem saber que você perdoou. Ou pode ser que você possa chegar para ela e falar, melhor ainda. Porque quando você se humilha, Deus exalta você. Entendeu? Quando você se humilha de verdade, de coração, não falsidade. Mas quando você se humilha de coração, quando você pensa assim, mas eu não vou fazer isso, porque aquela pessoa vai achar que eu sou boba, que eu acho que estou errada. Isso não vem ao caso. Quando você se humilha, você é exaltado por Deus. E quer coisa melhor do que você ser exaltado por Deus? Quando Deus te honra, quando Deus te exalta, é maravilhoso, é tudo de bom. Então, não perca essa oportunidade. Se você não está se sentindo humilhada, magoada, entristecida por alguém, perdoe. E se aquela pessoa estiver ainda ao seu alcance, não se poupe de ir até ela e estender o seu perdão. De falar, não com presunção, não com vaidade. Busca em Deus. Se você não puder ir hoje, vai amanhã. Perdoa hoje, perdoa agora. Mas tão logo você sinta que Deus ouviu a tua prece e te concedeu a graça da misericórdia, de você conseguir se humilhar para aquela pessoa, porque muitas vezes você vai pedir perdão para uma pessoa e a pessoa ainda vem tripudiando em cima de você. Você tem que estar seguro quanto a isso. Você sabe? Tem que saber disso antes de ir. Porque senão, na hora que a pessoa tripudia, você já briga de novo. Aí não resolveu nada. Só complicou mais. Então, peça a Deus que te ajude. Peça a Deus que ajude você a ir até a pessoa, a pedir perdão. Se precisar se humilhar, você se humilhe. Saiba que Deus está vendo, Ele vê tudo. Então, se você pensa assim, eu vou porque Deus está vendo, então eu quero ser visto por Deus, tudo bem, não tem problema. Eu acho que não tem problema. Você está sendo você está sendo humana, um ser humano comum. Você diz, não, eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Pode fazer com a intenção de ser abençoado. Você sabe que vai ser falso com você mesmo? Faça assim, Deus vai te abençoar, tá bom? Esse é o vlog de hoje, que eu vim falar sobre o perdão. E aproveitando, né, dizer que a minha cachorrinha é um doce, gosto muito dela. Ela já tem 9 anos, mas é muito amiga. Eu tenho vontade de ter gatos, mas ela não suporta gatos. Eu dou comida para 2 gatinhos que vêm aqui dentro,
Mas eu tranco ela dentro de casa, assim, depois das 9 horas, eu tranco. Nós duas ficamos trancadas dentro de casa, e aí então os gatos podem vir, porque antes disso eles nem chegam perto. E é interessante como é que você faz alguma coisa e você é recompensado até pelos gatos. Há muito tempo, antes de eu dar comida para esses 2 gatos, eu já vejo o pessoal reclamando que os gatos fazem cocô, né? Na casa deles, no quintal, no jardim. E eu nunca tive esse problema, entendeu? Não foi por isso que eu comecei a dar comida para os gatos. Mas depois que eu comecei a dar comida para os gatos, eu percebi que mesmo esses 2 gatinhos, já filmei eles. Filmei só um, na verdade, os 2 não. Depois eu me desinteressei e o importante é que eles venham. Então, não é porque eles estão vindo aqui dentro para comer a comidinha que eu deixo na varanda, eles não fazem cocô. Não tem nem cocô nem xixi. Essa aqui faz. Ela faz xixi para todo lado, acho que para demarcar território. Mas os gatinhos não. Você vê que até os bichinhos, né, nos honram com a bondade, com a misericórdia. E até me perdoam, porque tem muita gente aí fazendo maldade com eles. E eu acho que eles sabem por instinto, né, que eu não faço. Não, nunca fiz mesmo. É isso, eu estava pensando se eu realmente nunca fiz. Já assim, quando eu era criança, eu acho que eu fazia umas maldades. Até mesmo depois de adulta, eu já botei assim cachorro que entrava, quando nós estávamos fazendo obra, entrava, eu botava cachorro para fora, já fiz sim, mas Deus me perdoe. Hoje em dia não faço mais não. Acolho, ajudo no que posso. Mas lembre-se, cachorros são só animais. Não pense assim, eu gosto mais dos animais do que dos seres humanos. Isso é errado. Os seres humanos são criaturas semelhantes a Deus. Os animais não. Os seres humanos têm espírito. E eu acho que os animais não. Mas mesmo que tenham, os seres humanos são a semelhança de Deus. Eles merecem muito mais o teu amor. Você ama o seu pet? Ame mesmo. É bom para você e é bom para ele. Porém, ame mais os seres humanos, tá bom? Hoje eu estou conselheira. Até logo, então, para vocês. Espera, deixa a mamãe desligar ali. Não vai fugir.